volta com o programa Opinião, aqui pela sua TV Nova, pela sua TV Cultura. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje a gente fala sobre a ineficiência dos órgãos públicos e por isso a gente tem dois convidados que conhecem bem o assunto, porque vivem no seu cotidiano com os seus clientes, tratando dioturnamente sobre esses assuntos, sobre esses problemas, tentando solucioná-los, mas às vezes são problemas que não têm solução. Estão aqui comigo o doutor Rafael Vanderlei e o doutor Paulo Martins. Eles são advogados e costumam sempre estar vivenciando problemas desse tipo. Eu encerrei o bloco dizendo o seguinte: nas prefeituras não existe um problema, no Poder Judiciário também não. É assim mesmo ou a gente acha problema lá? Não, ocorrem muitos problemas, né? E ocorre também em relação aos gestores, que são geralmente os prefeitos, que eles não dão seguimento às verbas que lhes são mandadas para o local ideal, né? Então, muitas vezes são desviados de certos pontos, como a situação que a gente tinha tratado no bloco anterior, de ônibus, de escolares. A gente já viu em diversas reportagens, até mesmo de grandes veículos, falando que pagava-se um ônibus só para levar as crianças de uma cidade inteira, quando tinha 5 a 6 ônibus dentro da garagem da prefeitura. Então, o que acho que falta é o trato e a responsabilidade do gestor com o dinheiro público. E às vezes tem 5 ônibus guardados e o que está rodando é alugado. É alugado, é exatamente isso que acontecia. Esse que era alugado era dinheiro suficiente para poder cuidar dos outros 5 ônibus. Então, o que realmente é sempre os interesses para si, e não os interesses para a sociedade, para a população daquela cidade, que está sofrendo geralmente com esse tipo de serviço mal feito, mal prestado pelo gestor. Há quem diga que dentro da área jurídica, principalmente nos juizados especiais cíveis, advogado não está mais nem querendo pegar a causa lá. Eu sei que não é obrigatório ter um advogado lá, mas a pessoa quer se fazer, às vezes, acompanhada de um advogado, se sente melhor, se sente mais protegido e defendido no seu direito. Mas por que o advogado não quer mais ir para essas causas? É uma situação complicada que eu vou, inclusive, abranger mais do que o próprio juizado. Hoje o trabalho do advogado pode ser considerado um trabalho árduo, porque nós entramos com a ação, sabemos que temos o princípio dela, mas quando vai terminar nós nunca sabemos. Muitas vezes a ação simples demora 2, 3 anos para serem resolvidas, ações trabalhistas. E especificamente com a questão do judiciário, do juizado, existe a questão da demora, em alguns locais que demoram muito para ser feito as audiências, para a resolução do conflito, e às vezes até pelo próprio valor da indenização. São valores baixos que às vezes não compensa nem para o próprio advogado cobrar um valor inicial para dar entrada naquela ação, quando você sabe que às vezes o que o cliente vai receber vai ser inferior àquele valor. Ou então fazer um contrato para receber após o término da ação, porque em virtude da baixa indenização poderá acarretar um percentual de honorários irrisório, né? Então, o advogado também precisa viver, ele precisa de dinheiro como todo profissional. Só para né? dar um exemplo para quem está em casa, já imaginou, de repente, você entra lá com uma ação pedindo danos morais e danos materiais ou uma reparação. E você vai, de repente, comprou um produto por R$150, não recebeu, teve um problema. Aí o juiz vai lá e simplesmente dá o dobro. E aí ele vai receber R$300. Mas aí ele esqueceu de dar o dano moral e com isso ele deixa de ser penalizado. Se ele foi penalizado, ele não está nem aí para a justiça, porque eu estaria rindo da cara da justiça se de repente eu não tivesse sido penalizado com aquilo. E o advogado que vai receber 20% de R$300 dá 60. Só o que ele gasta de combustível muitas vezes para ir lá no juizado especial 2, 3, 4, 5 vezes. Preparar a ação, né? Tudo Não isso. compensa, não compensa. É sem lógica, tem coisa que é sem lógica, sem respeito. Sem contar que o consumidor, ele espera quanto tempo? Tem coisa pior do que você entrar com a ação, às vezes dá vontade de nem entrar, porque a gente não sabe quando é que vai acabar. Isso. Pois é. Tem algumas situações que o PROCON não consegue resolver, porque a empresa pouco dá importância. Então a pessoa precisa ela entrar no juizado especial. Quando entra no juizado especial, passa-se meses para poder ter a audiência, que é uma audiência una, né, de conciliação e instrução em julgamento. Depois desses meses, ainda você tem que esperar por meses a sentença. Muitas vezes passa quase 2 anos, desde a entrada, desde o ajuizamento da ação até a sentença.
Então, isso às vezes desestimula, porque às vezes é um computador de R$ 2.000, um celular de R$ 1.000. Que eu ia até falar o seguinte, eu tenho uma ação, e eu vou fazer questão de citar essa ação especial, ver se vocês conseguem me explicar. Essa ação, ela está inclusa no Código de Defesa do Consumidor. Eu vou citar duas. Uma foi a gente está usando o CDC, nem começou, a gente está usando o CDC. Um computador que deu problema, a assistência técnica passou mais do que 30 dias, e quando foi lá para a ação, eu queria receber outro, ou o dinheiro de volta, e realmente chegamos lá, audiência com 6 meses, recebi outro, foi tudo resolvido. No entanto, eu comprei um carro caríssimo, mais de R$ 100.000, deu problema, foi para assistência, o carro passou lá quase 90 dias, voltou com o mesmo problema, continuou com o vício, e depois de 2 vezes a mesma situação, a primeira vez deu 70 dias, a segunda vez deu 60 e poucos dias, eu fui lá e disse, eu não quero mais, eu quero agora resolver. Aí entrei também com a ação. Vai fazer 3 anos que está lá rolando e o cara parece que vai empurrando com a barriga, como se o valor fosse maior, mudasse o espírito da coisa. Não é tudo igual? É igual, mas como nesse caso não se trata-se de um bem com um valor mais elevado, geralmente você com certeza ajuizou essa ação na justiça comum, não é isso? As duas foram na justiça comum. As duas também? A outra também? As duas, só que a outra com 6 meses eu resolvi e okay. Essa que vai fazer 3 anos. Pronto. Eu queria saber por que é que essa mais cara está demorando mais. Porque assim, as empresas, né, essas grandes empresas, essas grandes marcas, elas não vão querer dar o braço a torcer. Então elas usam todos os artifícios que tem a ela perante a lei, de recursos, de todo tipo até de artimanhas às vezes, de tentar atrasar o processo máximo, porque não é interessante para ela pagar ou devolver o seu dinheiro, porque o que ela vai fazer com aquele carro? Desmontar? Não vai servir mais para ela. Então eles fazem de tudo para tentar atrasar o máximo que eles puderem, né? Então, e aí a gente vai receber quando tiver velhinho. Quando tiver velho, infelizmente. Que é isso que desestimula, né? Ou os filhos e netos, né? Ou fica para os herdeiros, por isso que bota lá para os seus herdeiros, né? Os herdeiros, muitas vezes. Atendimento na prefeitura, já precisaram resolver problema com o IPTU, por exemplo? Já sim. Oh, meu Deus do céu, ele fez aquele clamor que eu fiz no início do programa, viu? Eu acho que não, em muitos locais não funcionam. Às vezes coisas simples, um negócio tranquilo de resolver, uma questão de alvará, IPTU, você perde horas, você perde dias, tem que dar 2, 3, 4 viagens. E muitos locais não funcionam, você falou. Isso. Me diga um local que funciona. Complicado agora. Você agora me colocou agora na enrascada. Conhece, Paulo, algum lugar que funciona? Não, eu não conheço um local que funcione em sua plenitude, eu não conheço. Eu sei, isso é um local que funciona. Diga. O que aposenta presidente. Ah! Perfeito. Para aposentar presidente é fácil. Aposentar presidente é fácil. Olha, eu acho que falta do gestor, quando ele assume um cargo numa prefeitura ou num governo do estado ou até na presidência, tentar dar uma repaginada no que a gente tem aí. Ou seja, um treinamento para que aquele pessoal aprenda que eles estão ali para servir bem a população. Talvez esse seja o primeiro detalhe. Se eles não aprenderem que estão ali para servir bem a população, e se não tiver punição para quem não serve bem a população, complica. Por isso que eu acho que, inclusive, reforça a necessidade de concursos públicos, né? Muitas vezes, o que é que nós vemos na prefeitura? Fulano de tal é porque o prefeito de fulano de tal entrou, então ele vai trabalhar com fulano de tal. Mas se o outro prefeito entrar, então sai e entra outra pessoa. Não visa a questão da qualificação, do quadro técnico, da pessoa que tem conhecimento específico sobre aquele... E sim, o mero articulador político, apadrinhado político que participou de alguma forma da campanha, né? Tá bom, muito bem. A gente vai dar uma pausa agora porque é hora de CDC, Código de Defesa do Consumidor, ou outros assuntos jurídicos. Como a gente tem 2 advogados aqui, a gente vai tentar ouvir os 2 sobre o mesmo problema. Então vamos lá, é hora do CDC. Bem, então vamos lá, doutor Rafael, Vanderlei e Paulo Martins. A gente tem um caso aqui do Marcelo Augusto, ele é do Santa Rosa, na cidade de Caruaru. Qual foi o problema com ele? Ele estava trabalhando normalmente e ele sofreu um acidente de trabalho. E ele diz aqui que foi para o INSS, ficou recebendo aquele período normal que a empresa tem que pagar, depois do INSS. Depois de 90 dias doente, ele regressou ao trabalho.
Só que quando ele regressou, já tinha alguém no lugar dele e ele foi demitido. O que é que ele quer saber? A empresa pode fazer isso? Usar aquele jargão lá da outra emissora. Isso vale, Arnaldo? Não. Essa demissão é arbitrária. O trabalhador, se realmente foi considerado acidente de trabalho, que ele diz aí na situação que foi um acidente de trabalho, né? Ele tem uma estabilidade que é de 1 ano após o retorno dele ao trabalho. Então, nesse caso, o que eu recomendo como é o nome do Marcelo Augusto. Ao Marcelo Augusto, que procure a Justiça do Trabalho, procure um advogado, um sindicato profissional, ingresse com a ação, pedindo ou a reintegração ao trabalho ou a indenização do período estabilitário. Que aí essa indenização abrangeria os salários, FGTS, décimo, férias, terça e férias, tudo isso. Inclusive esse ano que ele não trabalhou. Referente ao ano de estabilidade. Opa, Marcelo, então, meia aí, o negócio aqui é bom. Mas eu estou brincando, na verdade, pior é perder o emprego, não está fácil hoje em dia, mas você tem direito, então procura um advogado e tenta resolver. Eu tenho outro caso aqui, que é de Carmelita Alves. Ela entrou em contato, ela é de uma cidade aqui vizinha, de Gravatá, aqui próximo também. Ela trabalhava e tinha um plano de saúde que era associado ao seu emprego. De repente, ela não quis mais esse plano de saúde, pediu para parar o desconto. A empresa solicitou que fosse cancelado, mas trocou o nome dela. Em vez de botar Carmelita, botou Carmélia. E com isso a empresa continuou cobrando. E ela teve um problema sério que continua lá as cobranças. Ela quer saber, a empresa pode fazer isso, ela pode não cobrar, pode dizer que não foi citada, o erro foi da empresa dela que mandou o nome errado. Quem é que iria pagar por esse erro aqui, Paulo? Bom, nesse erro, a responsabilidade era da empresa, que repassou os dados errados para o plano de saúde, né? Então, nesse caso, ela teria que cobrar a empresa. Por quê? Porque provavelmente em uma ação no Código de Defesa do Consumidor, ela entrando pelo juizado especial, o que aconteceria era o juiz dizer que ela não teria essa responsabilidade. A responsabilidade seria realmente da empresa, que repassou o nome dela errado para o plano de saúde. Então, o ideal aí seria ela entrar realmente no juizado ou entrar na justiça comum, à medida do que ela desejar, e pedir o reembolso desses valores, porque ela pagou e ela teria direito a isso aí em dobro. Agora, eu não sei, aqui até ajudando, talvez seja uma situação difícil, porque é a empresa que ela trabalha. Ela não pode ser punida por isso. Mas ela pode perder o emprego. Ela pode perder o emprego, mas assim, no Brasil, infelizmente, aconteceria essa mesma situação que o Dr. Rafael acabou de falar. Ela poderia pedir, então, entrar com ação trabalhista e pedir a reintegração, caso ela fosse demitida por conta de um ajuizamento de uma ação ou algo Então ela parecido. tem que pensar aí com muito carinho. Eu espero que tenha sido respondida as perguntas de vocês com as nossas respostas. E eu quero só te agradecer aí, Marcelo Augusto e a Carmelita. Muito obrigado, Paulo Martins. Muito obrigado, Rafael Vanderlei. Foi bom tê-los aqui mais uma vez. Esperamos nos encontrar em breve, neste ou em outro programa, né? Um abraço a você que está em casa. É final do programa Opinião. Vamos em frente, que a gente sempre tem muito a oferecer a vocês. Forte abraço, até mais!